Nem fui tão longe assim. E ela falou assim: São Paulo é a casa de quem precisou sair de casa. Caraca. Aquilo me marcou numa quantidade, de um tamanho, eu carrego isso comigo. E a gente precisa olhar pra gente com mais cuidado, que a gente fica nessa vida acelerada, trabalho, 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 cuida de outro, cuida de alguém, cuida do não sei o quê, e a gente vai postergando a E aí, nossa qual o saúde momento que você vai cuidar de você? na hora que a gente cai na cama. Aí, ó, E tá errado. né? Foi um soco na cara atrás do outro. Cada página era um soco, na cara ou no estômago. E eu acho que Você lembra o nome do lembro, livro? todo mundo deveria ler e vai ser um super presente pra você. Medo de dar certo. Medo de dar certo. E eu vou arriscar falar que todo mundo tem esse medo de dar certo sobre alguma coisa. Que intenção sem ação é ilusão. Então, se a gente tem intenção, a gente tem que pôr em prática. Para tudo nessa vida. Especialmente, eu acho que tem que começar com a gente, dentro da gente, né? Para qualquer mudança que a gente espera do mundo, do nosso lado, no trabalho, a gente precisa acreditar e precisa mudar primeiro na gente. Sobre mudança de vida, mudança de mentalidade, mudança de trabalho, né? Mudança de comportamento. Então, é de dentro para fora. E aí, tudo bom com você? Tudo certo? Mais uma gravação de podcast. O primeiro podcast de 2026. Dia 8 de janeiro, uma quinta-feira, um calor aqui incrível em São Paulo. Estamos aonde? Em frente da Bienal de São Paulo, no Parque Ibirapuera. Pois é, quem diria um podcast itinerante, né? Nós vamos até as histórias. Pois é. Mas é o seguinte, antes de falar aqui da minha convidada, que faz um tempão que a gente está agendando esse bate-papo, eu quero falar deles, Criativos Companheiros, gente. Ó, uma empresa desde 1999, uma empresa aí que produz aí banner adesivos que vai estampar a sua marca. Gente, ó, as estampas deles são incríveis, a qualidade deles. Criativos Companheiros. Segue eles aqui, ó, o QR Code. Logo mais vou bater um papo com ele, com o Douglas e com a Fabiola também, da Criativos Companheiro, que tá sempre apoiando a gente aqui. É o seguinte, ó. Sabe aquele bate-papo gostoso, mineiro? Tá falando só o café. Sim, que é café. Mas é o seguinte, eu conheci essa nossa convidada, que ela tava gravando para um programa muito conhecido aqui em São Paulo, no mundo inteiro, no Brasil inteiro. Para você que é empreendedor, já sabe do qual que é o programa. Pequenas empresas e grandes negócios, gente. Eu tô com ela aqui para bater um papo, que é Débora Morato! Tudo bem? Obrigada Como que você pela tá? receptividade, pelo convite. Que honra estar participando assim do primeiro podcast do ano. Caramba, o primeiro do ano, cara. 2026, que é um ano que dizem que é muito especial, né? Então, Tem que ser, né? vai ser. Amém. Energia positiva pro A universo. positiva. Débora, cara, você veio parar aqui em São Paulo, meu. Como você fala assim, meu, o que você veio fazer em São Paulo? Uma cidade estressante, correria. E aí? Fala um pouquinho da sua história. Quem é a Débora Eu Morato? te confesso que a minha ficha ainda não caiu. Tem quase um ano que eu tô em São Paulo e a ficha, às vezes, eu paro pra pensar e, cara, eu tô em São Paulo. Tipo, à noite, indo embora do trabalho, aquele mundo de edifício, que eu acho lindo demais à noite, aquele tanto de luzinha. São Paulo. De dia, esse trânsito que eu ainda não me acostumei. Não se acostumou ainda? Tô em São Paulo. Eu nasci em Minas, em Divinópolis, centro-oeste do estado. É uma cidade de confecção siderúrgica. E saí de Minas já tem um pouco mais de 13 anos, trabalhando. Rodei um pouco, então, desde capital e interior do estado, em várias regiões, Triângulo Mineiro, sul de Minas, centro-oeste. Mas eu nunca tinha morado fora do estado. E por conta do Hum, trabalho, eu vim parar aqui em São Paulo. Nunca me imaginei, porque eu sou do interior,
Eu sou a mineirinha que gosta de subir montanha, que gosta de procurar cachoeira, tomar banho de água fria. Detesto água fria, mas Nossa. falou que é cachoeira, eu tô dentro. E aí foi uma surpresa. Para mim foi um presente Aconteceu? do destino. Aconteceu graças a muito trabalho. Não posso Aconteceu. tirar o meu É. mérito, Sim, porque sim. a gente vive numa sociedade que tudo é você teve sorte. Ou que você, principalmente para mulher, né? A mulher teve sorte se ela está em algum cargo, ou a mulher é filha de alguém. Muito difícil a gente ver alguém dar o mérito pro trabalho da gente. E eu ralei pra caramba, eu levei muitos nãos na vida, no interior, em emissora de TV, que eu nunca imaginei fazer TV. Quando eu fiz faculdade, era para eu ter feito psicologia. Ah, Por é? ironia do destino e abusos da vida que a gente passa, eu fui fazer jornalismo e sou apaixonada demais. E acabei entrando em TV. Na faculdade, tudo que eu fiz era para rádio. Caramba, e Eu não queria fazia. pôr a cara em nada, sou tímida. Ah, mas você trabalha em TV? Sim, porque eu preciso trabalhar. Eu visto, sei lá, a hora que eu vejo, eu estou trabalhando. É a Débora profissional que enfrenta a câmera. E aí eu me transformo e eu consigo fazer o que eu preciso fazer. Mas Certo. lá atrás, eu tinha dificuldade de fazer uma ronda, que é o que a gente fala no jornalismo, né? A primeira coisa que a gente aprende numa redação, ligar para todas as polícias, corpo de bombeiro, de uma região toda que a televisão cobre, né? Tipo no Uhum. Centro-Oeste, onde eu comecei. Eram 65 cidades na época. Depois sul de Caramba. Minas, 162. Então, assim, a produção começa o dia de um jornalismo fazendo essa ronda. O que está acontecendo? Alguma ocorrência de destaque que a gente chama de factual, um Hum. acidente, um crime, pega as informações com a polícia, ali a gente leva para a chefia para ver se vira a equipe para fazer a reportagem e Uhum. transformar no VT, ou se a Aham. gente dá uma nota. Então, eu comecei ali. Ali eu passei por todos os setores de uma TV, de bastidor, produção, apuração, filmei, fiz áudio, Que TV que caractere. era a primeira? A primeira era a TV Alterosa, que é o SBT, em Minas Gerais. Ah, que legal. Aí eu atuei 7 anos lá e comecei como recepcionista. Eu era vendedora de uma loja de terno e consegui uma vaga na recepção porque eu já queria acompanhar o movimento de uma redação, o dia a dia de um jornalismo. E aí eu consegui a vaga, fui trabalhar meio período como recepcionista, já acompanhando. Ali eu consegui uma vaga de estágio. Ficava o dia inteiro na emissora, dali eu ia direto para a faculdade. É aquela coisa, né, eu preciso estar num ambiente que eu quero trabalhar. Exato, eu quero ver como que funciona. Até para ver se é a minha praia, se é o que eu gosto, Sim. porque a gente fala em comunicação, jornalismo é muito amplo, né? Aham. Muita gente pensa, é só televisão. Não, tem rádio, tem impresso, tem revista, tem podcast hoje, Sim, sim. né? A possibilidade ela é muito grande, né? O leque ele é diverso. E aí eu queria me encontrar ali, queria fazer jornalismo, mas o que que afinal é o jornalismo? Sabia de acompanhar na televisão, de Sim. ler jornal, que eu sempre tive esse hábito, mas na prática eu não sabia como funcionava. Mas você já era tímida e você falou assim: "Cara, já imaginava na televisão, assim, a câmera já Nunca, ali", não, você falou assim: "Não, nunca. é os Primeira vez, bastidores". e a primeira vez, eu estava nos bastidores, eu amo produção, meu olho brilha, eu amo produção. Mas hoje eu sou muito apaixonada com a rua, com a reportagem, com a apresentação, com a edição, ir até a história, conhecer a história de perto e transformar aquela história numa reportagem para televisão hoje, né, que é o Uhum. que eu faço. Então, assim, a gente precisa enxugar uma história inteira em poucos minutos, então tem que ser É, atrativo, tem que ser gostoso de assistir, tem que ser interessante, sim, né, e tem que ser verdadeiro, né, a gente tem sim, que contar aquela história. Eu carrego isso comigo com muito cuidado. Então eu conto a história com cuidado, com carinho demais, porque eu estou falando de outras pessoas que têm sim, carinho por aquela história. sim. E quando eu comecei, foi na TV da faculdade. A repórter da TV da faculdade tinha ficado doente, faltou e me pediram para fazer um VT no lugar dela. Eu respirei fundo, eu falei, eu não vou aparecer, né? Vai, você tem que fazer. E eu lembro que era sobre moda. Não posso falar nada ruim, né, feio, palavrão. Porque Pode, assim, pode. na época, assim, todo o meu início de Divinópolis, como é uma cidade de polo de confecção,
Ah, Muitas meninas já passaram pela moda, pra fazer sim. foto, desfile, e eu fui as pessoas. Então eu comecei desfilando. Mas Olha você que não é tímida? legal. Sim, não tem nem altura para isso. Aí eu brinco, eu era jovem, magra, o negócio funcionava. Fiz catálogo que foi para Espanha, fiz catálogo de roupa para Divinópolis, várias lojas da Olha que legal. cidade. E ali eu fui crescendo e foi onde eu conheci a dona da loja de terno, que eu abri um desfile com roupa masculina, vestindo terno, Olha só. e aí para chamar a atenção, uma mulher vestindo. Hoje é Sim, hábito, né? A gente é. vê aí as mulheres de terno, mulheres de blazer grande e tal. Na época eu tava com uma roupa masculina e a dona me chamou para entrar pro time da loja. Uhum. Eu nunca tinha trabalhado de CLT. Eu topei, perguntei, pode ser por meio período, por enquanto, porque eu ainda estava no ensino médio, e ela permitiu, eu bati meta, eu trabalhei 2 anos de alguma coisa, e foi maravilhoso. Nesse período, eu entrei para a faculdade e já estava buscando um caminho que fui parar Tá. na TV Alterosa, no estágio e na recepção. E aí, quando eu estava na faculdade, me ofereceram para cobrir esse dia da repórter que faltou, eu falei, que inferno, eu tô fazendo jornalismo, lá vai eu fazer negócio de moda. Eu fiquei Parece que tá atrás de brava. mim, né? Eu fiquei brava. Eu falei, eu não quero ser conhecida como um rostinho só da moda. Eu quero fazer outras coisas, sabe? Eu queria aprender outras coisas, conhecer as potências que eu consigo chegar, Sim, né? sim. Então, mas eu abracei. Era uma forma de ter experiência, de ir pra rua Uhum. e de estar ali na lida. Então, eu fiz um VT de bolsa e sapato na época, feminino. Certo. Beleza, amei. Então tava na minha praia, era uma linguagem que eu já conheci. Depois eu fui falar de pão de queijo num outro VT. Então, assim, eu tava em casa falando de pão de queijo. E era pra TV. Então, assim, eu fui entendendo que tinha assuntos que pediam seriedade e tinha assuntos que eu podia ser mais leve. Quando a gente entra numa redação de jornal, antigamente não podia ter sotaque, não podia, a gente tinha que ser o mais neutra É possível. isso Era um mesmo. estilo de corte de cabelo, de cor de unha para mulher, tipo, não podia vermelho, era uma cor mais Sim. clássica, nudezinho. E aí eu pensava, onde eu vou entrar nesse lugar, né? E aí eu comecei com a moda quando eu fiquei incomodada. E aí na Alterosa, 90% que eu fazia era factual. Então eu Hum. entrei no meio policial. Dali, depois de muitas histórias e uma que me fez destacar em Belo Horizonte, que aí foi para o estado todo, eu me chamaram para Belo Horizonte. Aí eu fiquei quase 3 anos na capital, cobrindo de tudo, né? Que a gente chama de repórter geral. Uhum. Só que eu fazia 90% era crime, que era o que movimentava um Sim. jornalismo, é o que até hoje o público consome. Só que hoje a gente tem mais liberdade para ser quem a gente é. E vim Uhum. parar em São Paulo sendo a mineira. E me pediram, a gente não quer que você perca seu sotaque. Então, assim, resumindo toda a minha passagem, foram 16 anos em jornalismo, hard news. Uhum. E um ano hoje com o programa, o PEGNI, que a gente fala, né? O Pequenas Empresas, Grandes Negócios, estou quase 2 anos no entretenimento, que é um jornalismo mais leve. Hoje eu falo de empreendedorismo, de negócios. Uhum. Um ano atrás eu falava de cultura e turismo mineiro. Então era o primeiro programa da EPTV, que é de Campinas e que tem que cobre o sul de Minas todo, que falava de mineiro para mineiro. Porque todos Hum. os outros do entretenimento são paulistas, paulistanos que Certo. fazem reportagens e jornal para os mineiros no sul de Minas, Uhum. mas são pessoas daqui, Entendi. né? Então foi o primeiro programa 100% de mineiro para mineiro. Então, assim, ali foi um desafio quando me fizeram essa proposta de ir para o entretenimento. Falei, cara, eu vou mudar a linguagem, eu vou poder ser eu, mas eu vou poder ir na cidade onde o jornalismo não vai, naquela cidade que é pequenininha. Vou poder conversar com as pessoas que não Sentar são. no chão ali, conversar, bater um papo. Exato. Conversar com pessoas anônimas. Aí eu criei o quadro do cafezinho. Eu ia conhecer o ponto turístico daquela cidade, qual que é a personalidade daqui, qual que é a história dali, e ir atrás. E isso me encanta. Qual que era o quadro do cafezinho? Como que era? Então, era essa prosa de mineiro. Então, por exemplo, eu fui para uma cidade de Perdões, que é uma cidade centenária. E aí, a cidade ela é muito cultural, sabe? Tem projeto social maravilhoso, que é o Mundo Cênico, que
ensina cultura, dança, instrumento para mais de 200 crianças sem custo para as crianças. Então, ela é Legal. mantida sem fins lucrativos, sabe? Empresas que investem ou alguém que paga uma mensalidade, Uhum. crianças de baixa renda ficam ali, e ali eles têm espaço para quem é artesão da cidade, para quem é escritor da cidade. É tipo um museu num casarão. E ali eu fui mostrando. Aí eu estava numa rua que tinha casarões do século 17, 18 e 19. E eu vi uma Nossa, que senhora tocando legal. piano. No meio de uma entrevista com um historiador, eu falei: "Ó, eu tô ouvindo piano?" Olhei na janela, bem mineira, né? Você passa na Uhum. rua, janela baixa, eu... Gente, ela tá tocando. Ele: "Vamos lá, é a dona tal", não me recordo o nome dela. Uhum. E eu falei: "Vai na frente que você conhece", mas eu vou entrando, né, gente, vai entrando na casa dos outros. E aí foi fantástico, eu me emocionei ouvindo ela tocar, ela contou um pouquinho da Da história do história dela. casarão dela. Dali, eu fui conhecer a dona Alba, que é uma mulher centenária. Na época ela tinha acabado de fazer 103 anos, hoje ela tá com 104. E Caramba. ela, foi professora e ela escrevia crônicas no jornal da cidade, no jornal local. Depois ela reuniu as crônicas dela e transformou num livro. Olha que legal. E ali eu fui tomar um café com ela, fui na casa dela e Hum. geralmente a gente combina previamente com a pessoa, Sim. tem indicação de alguém da cidade, "Ah, você tem que conversar com fulano que ela tem uma história muito forte na cidade". A dona Alba, ela é conhecida como a guardiã de perdões, Olha. por ter 103 anos, né, então Sim. assim, e ela é lúcida, e ela me recebeu na casa dela. E ela contou a história de ser apaixonada pelo padre Fábio de Mello, que levou um presente que ela fez para ele, como ela paquerava na época dela, que os jovens ficavam contornando a igreja, tipo os homens de cá, as mulheres de cá, e trocavam olhares e dava volta e fazia de E... novo. Dona Alba, namoradeira, e ela deu uma risada mais gostosa. Daí ela fala: "Prosa de mineiro tem que ter um cafezinho, né". Eu falei: "Café comigo é toda hora". Aí a pessoa levanta, a pessoa vai fazer o café. Legal. No meu caso, no caso com a dona Alba, pela idade dela, ela ficava em pé, mas às Sim. vezes cansa, eu ofereci de ajudar e eu finalizei o Você que cafezinho. fez, finalizou o café. Ela começou e eu finalizei. E sentei do lado dela e a gente foi conversar, ela me deu um livro de presente. Quando eu abri, tinha uma história do livro dela que falava sobre fazer aniversário. Ela fala assim: "O que a idade me ensinou é que eu não sou obrigada a nada nesse mundo. Sou obrigada apenas a fazer aniversário". Isso a gente não tem jeito de correr. E É eu achei o verdade, máximo, só que sim. assim, o texto dela é de uma riqueza, de uma verdade, e ali a gente vai buscando histórias. Então foi esse quadro do cafezinho, de ir até pessoas anônimas em cidades que são pouco faladas na mídia, Sim. tipo o sul de Minas, que a gente cobria no jornalismo. Eu era editora e apresentadora do EPTV2, que é o Uhum. SP2 aqui. Certo. Quando eu fui para o entretenimento, ali de 162 cidades, vou colocar aqui umas 30, são muito presentes no jornalismo, Hum. principalmente as 4 maiores: Poços de Caldas, Varginha, Pouso Alegre e Passos, as 4 Uhum. maiores da região. Então, todos os dias essas 4 estão presentes. E outras, quando vai acontecendo algum factual. E aí a gente cobre. Mas de 162, pelo menos 100 nunca entraram, não foram faladas, ou raramente estão Ah, presentes ali. E era o que eu queria, conhecer essas cidades. Tem a cidade da lenda do Sete Orelha, tem Carrancas, que é uma cidade que é muito, vira e mexe, ela é cenário de novela e série da Rede Globo, e como que Alma quase ninguém fala, né, Gêmea. cara? E é uma cidade que tem muita história, tem queijos premiados, tem vinhos premiados. Então, assim, muitas cidades ali, talvez a maioria, tem um pequeno produtor de café premiado. E é de uma riqueza absurda e que a gente, às vezes, sendo mineiro, estando ali todos os dias, não conhece. E aquilo eu queria conhecer. Então, quando me deram o aval, a gente quer mostrar isso. Com o sotaque, eu falei, ótimo. Então, a minha edição, eu também editava o programa e finalizava em Campinas com o Chitão, que Você eu amo de também. Calma aí, paixão. calma aí. Então você apresentava e também editava? Ixi, eu fazia muita coisa. Tinha a Cara, Kelly. Quando a gente começou o programa, era eu e a Kelly.
A Fabi, na época, e o Catraca, que a gente chama, né? O chefe de entretenimento, os dois, e a Fabi, chefe de conteúdo. É, a gente fazia reunião com elas, com a Fabi, e batia o martelo da cidade que a gente ia. A Kelly era produtora, Kelly Bissoni, um amor de pessoa, tinha uma risada maravilhosa. Tinha, não tem, né? E aí, enquanto ela produzia o próximo programa que a gente ia gravar, fazia a pauta, levantava as informações, a gente trocava ideia, e eu falava, eu quero isso, aquilo, e ela ia marcar. Eu editava. Tinha 2 computadores, um na minha frente com o VT, eu editando, e um de cá que eu tava com o texto. Então eu roteirizava ao mesmo tempo que eu editava. Porque às vezes eu pegava um gancho de uma fala de um personagem e eu precisava enxugar o programa. Então eu transformava um trecho longo, 30 minutos de entrevista em uma frase, 2, para chegar num outro lugar, numa outra cachoeira, ou entrar num cafezinho, ou entrar numa igreja. Não dava para ir do nada. Cara, tem que ter um time incrível, E ao né? mesmo tempo eu ia printando tela para eu ter conteúdo para rede social, que a Kelly também produzia. Então, assim, Tá. eu printava as imagens para a gente abastecer a nossa rede social durante uma semana. Então, eu Tá. mandava essas fotos para a Kelly, ela ia produzindo o programa e postando as fotos, e eu ia editando texto, editando VT e printando tela e fazendo reunião. Então, assim, o primeiro ano foi muito nós duas e o Rafael e o Breno, que eram nossos cinegrafistas na época terceirizado. Hoje a equipe cresceu. Ah, Hoje que tem a Kelly, que legal. ela permanece, são 2 cinegrafistas contratados, uma editora, então a equipe cresceu. Com 1 ano de programa, quando foi em novembro de 2000, eu saí do jornalismo em outubro de 2023. Tá. E a gente estreou em novembro, 25 de novembro. O programa chama Espia Só. Aí, quem Espia quiser, só. espia só na IPTV. E aí, que é muito um termo mineiro, né? Espia Espia isso! aí. Espia só. Da curiosidade. Quando foi novembro de 2024, a gente fez 1 ano, dia 25 de novembro. Na semana seguinte tem a premiação da Globo. Lembra que é exibido no JN, Sim, os sim. melhores programas pelo Brasil. São mais de 100 afiliadas. E o nosso programa ganhou em primeiro lugar, Putz, que como legal, melhor programa cara. semanal local. Pô, que massa. Então, assim, pelo sotaque, hoje a Globo, ela frisa muito essa importância da localização, da diversidade do Brasil. Então, assim, o que cada cidade... Minas Gerais tem 853 municípios. É gigante, né? É gigante. E a gente está falando de cada cidade tem um sotaque um pouco diferente da outra e tem um dialeto. Bom Despacho tem um dialeto, que é a língua da Tabatinga, que é no Centro-Oeste também. É uma palavra que eu ouvi muito no sul de Minas, quando eu cheguei em Uberaba e falei, o povo olhou para mim com uma cara de interrogação. Que isso? De onde você é? De onde você tirou Tipo, isso? em Divinópolis, meu irmão fala muito cavaco. Sul de Minas, Cavaco? cavaco. Calma aí, É o calma aí, calma aí. O tipo, que que é um cavaco? caramba, É um um caramba? caramba, é um cavaco. Aí no sul de Minas, aí do sul de Minas, uai, tá louco, é um cavaco. Tipo, A mesma. e tem aquela cavaco. E tipo, caraca, caramba, sou de Minas, uai, tá louco. Aí chega no Triângulo, é vapo. Vapo, tipo um vapo. Hoje já tá super Gente, que distribuído no louco. estado inteiro. Divinópolis, cheguei em Belo Horizonte e falei assim, ai, preciso, é aniversário de uma amiga, preciso comprar um embondo pra ela. Comprar o quê? Um embondo. O que é isso? Eu, trem. Aí, trem, eu tô em casa, né? Belo Horizonte, o estado Sim, inteiro fala trem. trem. Então, tipo, isso aqui é um embondo, um Sim, um enfeite. enfeite, Ai, tô com fome, vou comer um embondo, vou comer um trem. Então serve pra tudo, igual trem serve pra pra tudo. tudo. Mas é uma palavra muito usada em Divinópolis. Sai dali, geralmente vai ter uma interrogação na cabeça das pessoas. E aí, como eu mudei muito, eu me senti uma ET. Aí eu fui parar em Varginha. Tá fazendo 30 anos a história 30 agora. anos já. Então, assim, é, Minas Gerais é muito rico. Imagina o Brasil. É. E graças ao programa, que a gente ganhou o prêmio de melhor programa local, eu vim parar no Pequenas Empresas, Grandes Isso que eu ia falar Negócios, que agora. aí eles me convidaram Deu para um visibilidade pra teste. você. Deu. Aí, a partir do prêmio. Mas calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí. Como foi Mineiro esse. inventa um trem do Calma, outro. calma, calma, calma. Como foi pra você? Como chegou esse convite, cara? Como você falou assim, hã? São Paulo?
Globo, São Paulo? Eu tava gravando, o chefe na época, o chefe geral era o Richard, e ele me ligou, e eu tava gravando numa casa de uma senhora que tava. A gente tava no quadro do cafezinho. Quando o telefone tocou, Tomando um eu vejo o cafezinho, nome do lógico. chefe e a gente só. A gente primeiro pensa uma coisa ruim, né? Eu não sei se todo mundo. Alguém, por favor, comente e fale eu também. O Porque assim, eu já penso, fudeu, o que que tá que eu fiz de acontecendo? O que que eu errado, fiz de errado? cara? Qual que é a A bomba? bucha que vai vir. E aí me deu uma tremedeira. Aí ele, você pode atender? Eu falei, me dá um minuto. Nossa. Eu pedindo um minuto pro meu chefe. Meu Deus, eu só tô me ferrando. Só pedi licença, fui na garagem da pessoa, que a gente chama lá no interior de alpendre, quando não é garagem de carro, é uma garagem, só que tem planta, tem aquele banquinho de sofá de casa, mais uma Sim, sim. cadeirinha. O alpendre, cheguei e ele falou, Dé, o Gabriel, que é o diretor, ele é responsável o entretenimento, pelos artistas e tal. Ele quer falar com você, ele vai te fazer um convite para fazer um teste no Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Fica à vontade para conversar com ele, se te der vontade de fazer o teste. Aquilo, meu estômago Já deu deu um um. nó. Meu Aí eu vou Deus. ter que mudar. Calma, Débora, é um teste. Se você não passar no teste, calma. Já vem aquela questão da Não, mudança, né, cara? tudo. Aí vem a mudança, aí a cabeça, eu sou geminiana, eu já fantasiei uma história inteira na minha cabeça, dando certo, dando errado, se eu vou, se eu não Bateu vou. aquela Duas ansiedade. cachorras, o que que eu vou fazer em São Você tem duas Paulo? Duas. cachorras? Qual o Eu nome tenho delas? uma Golden de 11 anos, que é a Kira, e a Maia de 3 anos, que é filhote da rodovia lá de Varginha, que tem 3. Aqui, eu carrego elas aqui, ó. Olha lá, A gente. Kira e Maia. E e aí ele me ligou, eu estava indo fazer um salto de parapente e o tempo fechou. Eu falei, ou eu vou agora, ou se chover, acabou o passeio e eu vou precisar arrumar um outro assunto para encher o Uhum. programa. Eu pedi um tempo pro Gabriel. De novo, outro chefão aí no caso da Globo, da nave mãe. Sim. Eu tô, Gabriel, você pode me ligar daqui meia hora, porque eu tô subindo a serra, eu vou saltar de parapente, depois você me liga? Ele te liga, você me dá um toque. A ficha não caiu com quem eu tava falando. E era Nem o sobre. cara. Ô, cara, nem quando o Richard me ligou, nem quando o Gabriel me ligou, eu tava assim. Aí a Kelly olhou pra mim, meu olho encheu d'água, a lágrima escorreu. Ela, que foi, Dé? Depois eu te falo. Que foi? É bom, mas eu não sei. Sabe quando você fica completamente perdido entre o bom, o maravilhoso, eu nunca pensei que isso chegaria aí. Agora, falei, vamos gravar. Entramos no carro do personagem, que era um 4x4, a gente ia subir serra. Nisso cai um toró, uma tempestade. Não, Deixa eu traduzir. pode ser um toró, né, gente? Já entendeu? Pode ser um toró. Confusão. Falei, melou o nosso programa. Aí ele, não, vamos esperar 10 minutinhos que essa chuva vai passar. Aham. Coisa de mineiro do interior que olha para a nuvem, levanta o dedinho, fala: "Ah, é chuva passageira". Não, essa vai render. Essa vai Não, essa render. tá vindo para trazer o calor. Então, assim, escuta mineiro, principalmente na hora que você for almoçar, que se alguém te convidar para almoçar. Se você falar não posso, não vou, é uma desfeita. Se você falar posso e a pessoa falar assim, se é pimenta, é cuidado, vai devagar com essa daí, que é tipo pimenta do capeta. Vai muito devagar, é meia gotinha, porque o negócio Que é sério. há uma semana no hospital. E aí a chuva passou. Olha só. A gente subiu a serra, o tempo abriu e eu tenho o hábito de sempre quando as coisas estão dando certo, eu olho para o céu, abro a janela do carro, eu, obrigada a Deus! Tem muitos vídeos meus na minha rede social ou no bastidor. Eu finalizava o programa sempre com erros de gravação. Então eu fiz canionismo numa cachoeira de Baipendi, 135 metros, uma Você água sempre teve essa gelada. pegada aventureira? Sempre fui, Que, meu, não é sempre fácil fui. não, hein? Ó, já saltei de paraquedas, de paraglider várias vezes, fiz canionismo na cachoeira, fiz rafting leve, não foi aquele rafting eu ainda quero fazer. Ah, stand-up, caiaque, eu já fiz bastante coisa. Desci de Dentro- rapel, Coisas leves. é,
Eu gosto bastante. Me chamam, bora, bora. E aí a gente fez o salto. Foi maravilhoso. Teve uma hora que o pente, a vela, deu um giro e eu filmando tudo de GoPro, entrevistando o piloto, pegando informação da altura que a gente estava, porque tudo é informação, é passeio, mas é informação. Para quem está assistindo e tem vontade de fazer aquele passeio, o piloto é tal, ele é instrutor de voo, ele é formado, ele tem certificado. Então eu conto um pouco a história da pessoa Aham. e onde a gente tá, o que que a gente tá sobrevoando, então é muito Então, informativo. no alto, você entrevistando. Não é só eu passeando, eu estou entrevistando. E aí Caraca. eu falei assim, nu, ali deu um frio na barriga. Quando a gente pousou, ele falou assim, a gente pegou um vento tal e deu uma espiral, eu não lembro mais o termo técnico que Uhum. ele falou. Tipo, era um risco? Ele é numa escala de 1 a 9, risco 9. Obrigada. Estou no céu, Nossa. Obrigado, obrigada, Deus. Deus. Mas assim, você, como turista ali, você não percebe. O cara tem tanta experiência que ele não te passa a adrenalina que ele estava segurando a Segurando vela. ali. A experiência claro, tudo a gente tem uma probabilidade de risco. No trânsito a gente Sim, tem, sim. Pode acontecer alguma viajando de coisa. avião, qualquer Sim. coisa. Então, assim, eu quero viver. E isso me dá um frio na barriga, me dá experiência, me traz história para contar, igual eu gosto de conversar com as pessoas, eu tenho isso para contar também. E é lembrança. E eu falo que lembrança a gente tem que somar, porque dinheiro a gente corre atrás e recupera, tempo de vida não, né? Caraca, é verdade. E tempo de vida a gente não esse segundo não é esse, não é esse, não é esse. Então ele é precioso, né? E a vida tá passando corrida demais. E aí, quando eu pousei e eu terminei que eu precisava me despedir, aí despedida de mineiro também é longa, dá 5 abraços em cada pessoa. Eu liguei pro Gabriel. Aí o Gabriel me explicou tudo, como seria a função que seria na reportagem. O meu cargo é apresentador de quadros. Uhum. E então eu faço reportagens para o Pequenas Empresas. Uhum. Aí tem o Pedro Lins, que é o apresentador fantástico de Manda muito bem. Recife, com aquele sotaque maravilhoso, que me recebeu. Nossa, eu me senti em casa, assim, desde o vídeo a pessoalmente. Como é Mas importante isso, né? é O acolhimento, né? extremamente, é O acolhimento, né? extremamente. Principalmente eu vim fazendo o caminho inverso de muita gente. Muita gente saindo de São Paulo e indo para o interior buscar qualidade de vida. Sim. E eu fiz o inverso, porque eu pensei, ou eu vou agora, tipo, eu escutei, cavalo selado não passa 2 vezes no mesmo lugar. Ele passou, você pula e vai, ou você perde. Sim. Eu pulei no cavalo E vambora. e vim fazer o teste. Vim, fiz outro VT, a gente negociou e eu cheguei em São Paulo. E o Gabriel que eu pedi 1 minuto, o Richard que eu pedi 1 minuto. E depois eu tô aqui, conversei com a Kelly, foi uma choradeira danada nós 2, porque a gente Imagino. virou irmã, eu mais velha, ela me chamava de idosa, ela às vezes reclamava da minha roupa, ai, eu quero praticidade, eu quero conforto. Porque ao mesmo tempo que eu estava subindo uma montanha, eu estava entrando na casa de alguém tomando um cafezinho, ou eu estava Sim. entrando na igreja para conversar com o padre sobre uma história fantástica. Então, assim, eu estava em casa, em qualquer canto de Minas. Você estava sendo você mesma Exatamente. e talvez, até a questão da roupa não ia nem trazer conexão com as pessoas que você estava ali, né? Exatamente. E é uma preocupação muito grande que no curso de jornalismo a gente tem a grade de psicologia, de antropologia. E eu lembro que os meus colegas falavam: "Ah, que momento que eu vou usar isso na minha vida?" O tempo todo. Porque a gente vai chegar até as pessoas, a gente tem que se inserir ao contexto delas para conseguir a entrevista que a gente precisa. Sim. Se eu chego num aglomerado, num lugar de terno, gravata, homens no caso, ou eu num salto, agulha e tal, você já cria um distanciamento, Sim. né? Por mais que você seja simpático, converse, claro que isso quebra barreiras. Mas se você chega mais de acordo com o meio que a gente está, a chance de você conseguir a entrevista, de você quebrar essa barreira, de você conseguir que a pessoa se solte e te fale o que você precisa saber é muito maior. E eu sempre fui muito preocupada com isso, sabe? Sim. Tanto que hoje no PEG eu levo muito puxão de orelha, porque quando eu vou entrevistar, aí gente que vocês vão conversar, vão assistir, vão ver,
muitas entrevistas a gente está sentado, né? Porque são entrevistas longas, de mais de Sim, 1 hora, igual a nossa aqui. sim. Então, para saber toda a história do empreendedor, como ele começou, como ele girou a chave, como ele teve a ideia daquele negócio, como ele se organizou para montar financeiramente, se ele pegou empréstimo, se ele tem sócio, se foi com a cara e a coragem, Se quebrou, depois se continua, quebrou. né? Exato. Então, assim, como toda aquela história se estruturou para ele chegar onde ele chegou e para ele virar um case de sucesso, para a gente fazer a reportagem virar um exemplo que serve para muitas outras pessoas que querem empreender. Porque a gente conta todo tipo de empreendedor, Sim. né? Então, todo tipo de história. Então, assim, eu não me identifico com sorvete, não me identifico com moda, não me identifico com automotivo, mas eu me identifico com o cultural. Onde eu posso empreender nessa área cultural? Sim. Onde eu posso empreender? Então, assim, é muito diverso e é muito rico, é muito Não, o maravilhoso. programa é E aí sensacional. eu converso com a pessoa, eu sempre fui muito dispersa. Sou muito curiosa, então eu tô conversando, eu estou escutando aqui, sabe? E aí, para eu entrar na entrevista e eu não fugir o pensamento, eu não me perder, quando eu vejo, eu tô virando para a pessoa, tô virando para a pessoa e eu tô de lado para a câmera. Tem uma Ah, câmera tá. em mim nos entrevistados e uma só no entrevistado, né, fechada. E aí o cinegrafista dá um toque para eu voltar, eu desculpa, é bom que Você meio que esquece que você tá sendo ali, esqueço. você tá batendo papo ali, E aí eu esqueceu. já levei uns puxões de orelha, não, Sim, né, assim, bravo, assim, gente falando assim, eu sei que você tá entrando na história, mas volte. Hoje eu já percebo. Então, quando vem alguém com um toque, eu já presto você mais já atenção. Então, eu percebo que eu tô aqui. Se eu tenho uma cadeira, eu ponho o braço, eu e vou vai. girando assim. Aí eu pego, eu volto, tipo, despistadamente eu volto. Quase não vê no programa porque a gente aparece pouco, né? Mas é o entrevistado, o personagem. Mas acontece. Então, eu me envolvo muito com as histórias. E agora eu tô, assim, cada vez mais apaixonada, porque é Tá pelo curtindo esse Brasil. momento aí? Oh, meu Deus. Não. Tá curtindo esse momento? Porque assim, você viaja muito, né, cara? Viaja. O Pedro viaja mais por ser apresentador, aí tem merchan, né, que é quando é um VT pago. Eh, e eu e o Max, que é o outro repórter que também me acolheu no programa. A equipe inteira, gente, é uma equipe. Para fazer um programa são muitas e muitas mãos e cabeça pensante junto. E todo mundo, não tem. Sabe quando é difícil isso dentro de uma redação? Porque, assim, é um ambiente que é muito fácil ficar tóxico, é Sim. um ambiente onde tem pessoas, a gente envolve imagem, TV, então, assim, briga de ego O ego, existe. competição, né? Exato. E eu sempre fui muito fora de panelinha, eu sempre fui muito na minha, sabe? E eu já fui muito julgada por isso. E excluída por não fazer parte de um grupo, de uma panela, porque eu queria me dar bem com todo mundo. Então, assim, se for para eu não gostar de alguém para fazer parte, Entendi. então eu já passei por muitas situações que pesaram ao longo da carreira, a ponto de querer pedir demissão, a ponto de ter que fazer tratamento. Sim. Faço terapia desde meus 23 anos, já faz tempo. Uhum. No PEGNIM, não tem uma pessoa que eu vou falar assim: "Ai, uma pessoa é difícil", sabe, tem gênio forte. Uhum. Somos pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, com criações diferentes, mas que conversam, que tem uma reunião e que ajusta, sabe. Eu fui muito acolhida e isso me ajudou muito, porque Muito eu cheguei em importante, São né? Paulo em pânico, estava na minha testa. Assustada, né? Estava. Imagino. E hoje, não vou falar que eu me sinto em casa, porque nem todo lugar que eu chego e que sou muito bem recebida ou na prosa, porque as pessoas aqui eu vejo que elas vivem aceleradas demais. Sim. Então, assim, a vida é corrida, é de fato. O trânsito, você come rápido, mas eu, lá no meu berço, a gente tira uns 5 minutinhos para cumprimentar, conversar, orientar alguma coisa. E aí, quando eu cheguei, eu passei algumas dificuldades, sabe? Na hora de mudar a documentação de casa. eh, mas passou. São, Hoje eu tô super são processos, né? familiarizada. Mas que assusta para quem tá chegando, vindo do interior. Eu fico imaginando nessa terra de imigrantes demais, né, que acolhe São Paulo, a terra das oportunidades. Eu escutei da Rema, que foi uma personagem na série que a gente fez,
imigrar para empreender, sabe? A Rema é uma venezuelana maravilhosa e ela tem ela faz comida. A história dela é muito linda, muito linda. De chegar aqui fugindo de lá, buscar qualidade de vida e não saber o que fazer. E hoje ela é chefe de cozinha maravilhosa, Olha que com legal. receitas autorais. E ela falou assim: São Paulo é a casa de quem precisou sair de casa. Caraca. Aquilo me marcou numa quantidade, de um tamanho, eu carrego isso comigo, porque é. Agora, se eu tive esse chãozinho que estremeceu um pouquinho na minha chegada, imagina quem vem de fora e não fala a nossa língua. Nossa. Então, é muito desafiador, sabe? E eu acho que a gente precisa trabalhar mais a empatia, sair um pouquinho dessa vida corrida, pisar no freio, Uhum. porque todo mundo tem uma história difícil, todo mundo tem história para contar. A gente tem carências de querer Contar a contar a história, né? história e a gente tem um minutinho. Né. Se a gente quiser, tem. É o que faz o projeto também aqui do Conexão Combicast, porque é ouvir as histórias. E eu aprendo muito com essas histórias das pessoas. Eu aprendo, eu falo quando eu tô desse lado aqui, eu sou um aluno, porque a gente aprende com a história do outro, né. A gente vê uma situação e fala: "Caramba, olha que situação, saiu lá de Minas, tal, tem um cara aqui em São Paulo e sozinha, né, mesmo tendo alguns apoios, mas Eu e e 2 crianças de 4 patas. olha só, meu. Corajosa, todo mundo fala: Não, "Lá em São corajosa. Paulo?" E trazer os cachorrinhos. Então, assim, eu vejo eu acho que também você percebe isso no programa, que as pessoas precisam ter essa necessidade de contar a sua história, a história da empresa, começou às vezes lá com o pai, né, ele começou ali né, jovem. Eu acho que a gente precisa ter mais programas assim, né, Sim, cara. eu concordo. E assim, a história, ela é única, né. É, Muitas pessoas podem trabalhar na mesma empresa, no mesmo horário, a experiência é diferente. É igual eu vejo desafio de gestão entre chefe e gestor, né, a sim. pessoa precisa ser gestora, porque hoje hoje não, sempre a gente teve perfis diferentes, mas hoje isso é mais falado, Uhum. né, de ter atenção sobre o perfil. Tem o falador, mas tem o cara que é Sim, mais quieto, mais sossegado. Hoje tem a inclusão, então a gente tem pessoas que precisam de um acolhimento diferente. sim. Então é um desafio para todo mundo. E se a gente tiver um minuto de respiro, a gente consegue ter uma visão maior, sair daquela caixinha, ter uma visão maior e enxergar as pessoas realmente, sabe? E a gente precisa disso, a gente precisa enxergar mais do que olhar, mais do que ver, enxergar. É aquela coisa, é ouvir o que não foi dito, né. Não existe óbvio, É. sabe? Tipo, ah, mas é, é óbvio que isso aqui era para você. Não é óbvio. Não custa falar, não custa ser claro, sabe? O que é óbvio para outra pessoa não é. Então, assim, a gente precisa de mais empatia no mundo. Tomara que 2026 as pessoas olhem mais para dentro. Eu sou muito dessa vibe, sabe? Até outra coisa que eu achava que eu não ia me encontrar em São Paulo. Eu gosto de pisar no chão, Sim, literalmente. Eu descalço. chego em casa, a primeira coisa que eu faço, eu tiro acessórios, anéis, fico descalço. Sento no chão com as minhas cachorras. É o meu momento de estou em paz, estou em casa. E sabe aquela coisa, eu não falo nem sobre meditação, porque isso também é muito da pessoa, mas a contemplação de separar e olhar, tipo, vir aqui para o Ibirapuera é o meu lugar favorito de São Paulo. Ah, é? É, Ah, que legal. no momento é o meu, assim, é onde tem natureza, tem árvore, tem gente, Você tem anda vida, descalço aqui, né? tem vida, né? E tem café, tem Tem água, tem sim, bicho, sim. tem gente, sabe? Você encontra todas as tribos num lugar só, e isso é muito maravilhoso, Você já sabe? foi na Paulista de domingo lá? Já fui. Fui, mas antes de vir morar aqui, morando aqui ainda não fui. Ah, eu tive a experiência de gravar lá. Nossa, que É, sensacional. encostei a Kombi lá na Paulista e assim, é incrível. As histórias, as pessoas. É isso que você trouxe, várias tribos, várias.
sabe, várias pessoas com suas histórias e que o Conexão se conectou lá na Paulista, então fica o convite para você ir lá no Eu quero ir sim. né. Eu quero viver mais São Paulo. Como eu disse, eu cheguei muito em pânico, assim, e eu entrei num momento de introspecção muito grande. Eu não quero falar muito disso para eu não chorar. Mas aqui eu tô em frente a um psicólogo, né, um futuro psicólogo formado. Eh, Mudança de cidade, de estado, de trabalho, de rotina, longe da família. Eu perdi meu pai nesses poucos meses aqui. Nesse processo todo? Todo, foi em agosto. Então, assim, eu dei uma baqueada muito grande, sabe. Sim. E a terapia me salvou, mas eu precisei entrar com medicação. É outra coisa que a gente precisa olhar muito pra nós, sabe. Nessa correria que a gente acha que tem que o tempo todo, tenho que dar conta, eu tenho que ser forte. Eu já venho de uma família de empreendedores, de mulheres fortes que dão conta do recado, que se viram. E eu vim com essa bagagem, sabe. E a dificuldade, às vezes, de pedir ajuda, de eu sou a pessoa que ajuda. Pedir ajuda é um desafio muito grande, que eu estou em processo de De aprendizado. aprendizado. E aí o trem pesou para o A meu lado, sabe. aí você teve que pedir ajuda. Eu tive que buscar ajuda por orientação, eu tive que entrar com medicação, e eu fiquei muito resistente, que é um alerta que eu acho que muitas pessoas ainda passam por essa resistência. "Ah, eu dou conta sozinha". Por muito tempo eu dei conta sozinha, eu fui maquiando os sintomas, até eu não levantar da cama. Caraca, travou, não sai mais. De cobria ela acordava antes das 6, me levantava meio-dia, eu falei: "Eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar das minhas meninas". E aí a Kira, que é a Golden, ela vinha na minha cama e puxava meu travesseiro, ela mordia minha coxa e puxava, e eu com a cabeça coberta. Nossa. Então, assim, eu vejo como um cuidado de Deus, sim, um cuidado divino. "Olha, mãe, acorda". Sim, eu sou mãe de pet, então eu falo: "Mãe, mãe, acorda, eu quero comer". E aí eu levantava por elas, porque eu tinha que dar ração, eu tinha que trocar água, eu tinha que limpar o quintal. E ali, mas são anjos na vida da gente. Então, É. assim, ela me tirava da cama. E aí a medicação ajuda a te trazer para um equilíbrio, sabe? Sim. Eu fui muito resistente, ainda sou um pouco, Ao mas eu tô medicamento, você fala. fazendo, sim. E, Aquela questão às vezes a de: gente "Ah, eu precisa. não quero ficar dependente", né, Exato. vem a primeira, né. Olha, tem muitos médicos que afirmam, e eles são especialistas para falarem sobre isso, não existe dependência, é um processo, sabe? É uma medicação para te levantar, para te dar um astral, para melhorar seu humor, para equilibrar hormônios, Sim. para tudo. Vitamina, né, às vezes até Vitamina, as às vezes é vitaminas. falta de É, vitamina. E a gente precisa olhar pra gente com mais cuidado, porque a gente fica nessa vida acelerada, trabalho, 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 cuida de outro, cuida de alguém, cuida do não sei o quê, e a gente vai postergando a e aí, nossa qual o saúde momento que você vai cuidar de você? na hora que a gente cai na cama. Aí, ó, E tá errado. né. Mas eu fui, graças a Deus deu tempo, e então se eu puder dar um alerta, gente, adote um bichinho, faça terapia. Tenha amigos com quem contar, com quem a gente possa contar, para Uma tomar rede um de apoio, né. café. Vai tomar um café, porque faz parte da medicação, distrair a cabeça. Eu fico muito pilhada. Eu acordo com a cabeça pensando em tudo que eu tenho que fazer, e se eu falho numa coisa ou atraso eu já me cobro, eu me chicoteio demais. Hum, Essa cobrança, autocobrança, né. ah, o auto-boicote. Eu li um livro no final do ano passado, que foi um soco na cara atrás do outro, cada página era um soco na cara ou no estômago. E eu acho que Você lembra o nome do lembro, livro? todo mundo deveria ler, e vai ser um super presente para você. Medo de dar certo. Medo de dar certo. E eu vou arriscar falar que todo mundo tem esse medo, de dar certo sobre alguma coisa, seja no trabalho, seja num cargo, num relacionamento amoroso ou de Uma família, transição de uma carreira. transição ou adotar um bichinho, Sim. ou no esporte. A gente carrega um medo que a gente não sabe. Quando a gente lê sobre isso e vê que muita gente tem isso, e a gente: "Poxa, eu acho que eu vivi isso em tal momento.
eu me enxerguei no livro inteiro, meu livro tá todo marcado e ele é de cabeceira, eu impresso, mas tenho que devolver. É um livro que é uma escola. E é um livro que bom para o início do ano, hein, né. Vou Ou para a falar vida toda, né. das pessoas na terceira idade, né, os 60 mais, sobre voltar a trabalhar, porque eu vejo pela minha mãe, até minha tia, pessoas aposentadas que continuam trabalhando, que é saudável, Sim, elas se sentem vivas, né. Então, assim, não tenha medo do mercado se tem vontade de voltar ativa. Também tá tudo bem se não quiser trabalhar e quiser curtir a vida. tudo certo. Um jovem não tenha medo do mercado, de pedir o primeiro emprego, porque a gente só aprende fazendo e errando. Sim, O erro é a escola, né. A gente ou acerta ou aprende. sim. E a gente, às vezes, para mudar de cargo ou pra mudar fazer uma transição de carreira, tipo eu, quando eu saí do jornalismo, Sim, enfrentei um medo absurdo que era na minha cabeça ficava: "E se der errado? então, Mas e aquela se coisa, der eu certo?". tô certo aqui, mas e se eu falar e der errado? E se der E certo, se né? der certo? Só que o "e se der certo", eu arrisco dizer que o medo é maior do que o "se der errado". Porque se der errado, eu tô aqui, tá tudo bem, tá ruim, mas tá bom. Mas e o "se der certo"? Se eu vou ter que sair, não falo de zona nem de conforto, zona de acomodação, né, a gente tá ali. Então, você vai ter que mudar a sua rotina, seu horário de trabalho, talvez o lugar de morar, sua casa, seu lar. Eu vou precisar adaptar toda a minha rotina, que foi o que aconteceu comigo, ainda em Minas, quando eu mudei do Sim, jornalismo para o entretenimento, para falar de tudo que eu queria falar na minha vida. Falar de turismo, falar de gente, falar de cultura, sabe, ainda morando na minha casa com as minhas cachorras e eu com medo. Falei: "Cara, eu vou voltar para minha casa, meu café tá aqui, minhas cachorras estão aqui, minha família tá aqui". O medo de dar certo, ele paralisa, e a gente não vê, a gente não sabe, a gente não enxerga isso, sabe. O medo de dar certo, se der certo, eu vou conseguir manter a minha qualidade como profissional? Eu vou frustrar alguém? E se eu não conseguir ser mais ou tudo que eles esperam, eu vou frustrar alguém? Eu vou ficar frustrada? A gente tem que aprender a lidar com a frustração e isso a gente não nasce com manual. E é, é muito difícil. A gente é frustrado o tempo todo. é. E a gente frustra também, Sim, sim, né? também. A gente frustra também. Então, uma amiga uma vez, tem até muitos textos aí na internet que fala, e eu acredito muito, a gente é metade, meio yin yang, meio sombra e luz, né? E vai dar certo aquilo que a gente alimentar, Exatamente. né? Ninguém nasce ruim. Então, vamos alimentar o nosso lado humano. Ninguém nasce sabendo. Então, vamos buscar aprender, vamos ler, vamos estudar, vamos conversar com quem é experiente. Ninguém nasce experiente. Então, é a prática. E se hoje eu fiz 16 anos de jornalismo, eu não cheguei ali sabendo, eu dei cabeçada demais. Imagino. Eu tive muitas pessoas que me ajudaram, que me ensinaram, que me corrigiram. E hoje eu ajudo quem eu posso, sabe? Todo mundo que passa por mim, se eu puder dar um pitaco que vai ajudar a Sim, pessoa, eu dou porque eu tive ali. E eu ainda tô, porque eu tô chegando num mundo novo. Eu não nasci, sou filha de empreendedora, sobrinha de empreendedor, prima de empreendedora, mas eu não sou empreendedora, eu sou da comunicação. Mas eu aprendo muito ouvindo a minha família. Nas minhas andanças pelo jornalismo, apesar de fazer muito hard news, né, o factual, encontrei muita gente fera por aí de todas as áreas. E chegar aqui agora, ou seja, toda a bagagem que eu tenho sobre saber entrevistar, sobre saber o foco do que a gente precisa, eu tenho. O assunto é um pouco mais novo para mim, então sim. eu estou aprendendo na prática e estou estudando também nos bastidores, que ninguém sabe, fazendo curso, assistindo o que já foi para o ar, ouvindo entrevistas de colegas. Então, assim, tudo é aprendizado e busquei curso mesmo para Quem é aprender. referência para você no jornalismo, na Ai, apresentação, você fala tanta assim: gente.
Não tem alguém que você fala assim: "Cara, eu me espelho Bom, nessa hoje eu tenho que pessoa"? falar de jornalista de TV, né, que eu precisei olhar. Mas assim, Glória Maria, pela simplicidade e essa conexão dela com as pessoas, essa entrega que ela sempre teve. Renata Vasconcelos, uma mulher de classe, assim, de uma simplicidade, de uma inteligência que eu tiro o chapéu. Marcelo Canelas, como repórter, um baita de um repórter. E muitos outros, inclusive jovens também, Que de estão que vindo eu, bem, né. tipo o Darlisson, que hoje está no SBT, a gente trabalhou junto em Belo Horizonte, conheci ele lá. Um garoto do interior de Minas, de Pingo d'Água, que foi ser radialista, que meteu a cara, deu a cara, não vou falar cara a tapa não, porque ninguém dá, mas ele apanhou muito. Boa, E ninguém dá a hoje cara a ninguém dá tapa. cara a Ah, tapa, ninguém quer apanhar, verdade. mas a gente tá ali e a gente apanha, né? Tentando desviar, mas a gente apanha e aprende. E jovem, ele me ensinou muito com técnicas, com amizade, e hoje ele tá aqui com a família, super se destacando no SBT. E depois de passar por Belo Horizonte, de cobrir madrugada, a gente revezava madrugada, períodos de trabalhar das 18 às 6 da manhã, um Olha só. período ele, um período eu. E ali eu aprendi demais, 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 demais. Então, assim, ele é um baita de um hoje ele é apresentador, ele é jornalista completo, mas é um baita de um repórter. De uma linguagem leve, de uma linguagem, como que eu posso dizer? Divertida, sabe. É um Sim. jornalismo que te entretém. Chama atenção, né. Você fala assim: "Ah, caramba". Exatamente. E o jornalismo me trouxe muitos amigos, eu gosto de cultivar. Então eu tenho uma amiga que é baiana, que mora em Uberaba, que é minha amiga, que eu falo que é irmã de coração, se existe outras vidas, a gente já foi irmã. O Eduardo Marins, que ele é de Limeira, que eu fui conhecer em Uberaba, hoje ele está em Varginha. Então muita gente, fica até injusto de falar Sim, assim. acaba Então, assim, a gente ensina, a gente aprende, e eu tô aqui aprendendo muito em São Paulo, com a galera do programa, que é uma turma de gigantes. Cara, a primeira reunião que eu participei pessoalmente é uma mesa enorme, porque todos os editores, roteiristas, editor executivo, a diretora geral, que é a Fernanda Telles, maravilhosa, que ela super põe a gente pra cima, ela que puxa minha orelha sobre sentar, alguma coisa que eu falo, mas assim, num astral, sabe, de uma grandeza de pessoa de colocar a gente ali, a Aline, chefe de redação, os produtores, todo mundo na mesa, e eu lá. Eu lembro que o início da reunião eu não consegui me concentrar, porque eu olhava e falei assim: "O que que eu tô fazendo aqui?". imagino. Tipo, no meio de gigantes, sabe aquela coisa da ficha não caiu? Não caiu ainda. Como que eu vim parar aqui? E aí vem o livro O Medo de Dar Certo de novo. Por que que eu não posso aceitar que eu sou boa, ou que eu posso ser uma boa profissional a ponto de estar entre gigantes? É aquela coisa que não tá se valorizando, não valorizando tudo a sua trajetória ali, né, cara. E isso envolve também pessoas que passaram pela nossa vida, que diminuem a gente. Infelizmente, o negativo, ele tem um peso muito grande, né? Tem. Você pode receber 100 elogios. Ah, Uma crítica, não vou falar que é todo mundo, porque tem gente que lida muito bem com isso, mas uma crítica te derruba. Me faz pensar o dia inteiro, o que que eu fiz de errado, aonde eu posso melhorar, onde eu posso acertar. Tem o lado bom da crítica, mas se a gente não aprende a enxergar ela como uma potência de aprendizado, ela derruba, ela e enfraquece. depende de quem vem essa crítica, né. Exato. Então, assim, a gente, todo mundo tem vulnerabilidades. Tem gente que vem, às vezes, nem sabendo, mas a maioria vem sabendo aonde te atacar. Uma vez eu falei com um amigo que é a redação, muita gente fala assim: "Ah, ninho de cobras. Ah, você está num lugar que tem um ninho de cobras". Em todas as empresas possíveis, alguém em algum momento falou isso. E dependendo do lugar, a gente tem que olhar, não é um ninho de cobras não, é um tanque de tubarão. Por Uou, quê? gostei. Porque a pessoa que está ali, a pessoa que não vou falar que é uma pessoa ruim, mas que ela tem, às vezes, ou uma inveja, porque é um sentimento que existe no ser humano, Aham. é um sentimento que baqueia amizades, porque às vezes a pessoa não consegue vibrar com a sua alegria, com a sua conquista.
E a pessoa vai aonde você está ferido. Num tanque de tubarão, o sangue atrai o animal. Então, aonde você está ferido, aonde você está frágil, ele vai te atacar. E ali vai te baquear. Ali, se você for fraco e cair, a pessoa consegue o que ela quer. E lidar com isso todos os dias é muito difícil. A gente tem altos e baixos, a gente sai de casa vulnerável, a gente sai de casa feliz. Cara, é muita coisa pra gente lidar e ficar em pé. Aí eu volto a falar sobre ser humano, sobre ter empatia, Olhar né? pra dentro, Olhar né? pra dentro, olhar para o outro com camaradagem, sabe? E não olhar aquele outro como adversário só, né? É. A vida corrida, às vezes entra no carro de aplicativo e você dá um bom dia, eu principalmente mineira, bom dia, moço. Às vezes você não recebe um bom dia de volta. Fica só cri, 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 cri. Ou já fala, você não é daqui, né? É engraçado isso. Eu sempre falo com meus filhos, ó, cumprimentou, deu bom dia e tal. E aí foi pegando esse hábito, né? E uma vez a gente pegou um Uber e eles, ô, meus filhos, boa tarde, tal, tudo bem? Aí acabou a corrida, o cara do Uber, nossa, mas é raro isso, hein? Eles são educados, né? Então, assim, depende da gente querer transformar o ser humano, né? Dar o Depende, seu melhor para aquele ser humano que tá ali, né? depende. E é uma missão diária. Eu sou muito observadora. Eu falei com uma amiga ontem que eu vou criar um perfil no Instagram sigiloso, ninguém vai saber quem é meu, só para eu escrever crônicas do dia, sabe? Hum, Para que sirva de ideia, de experiência, uma luz, porque eu recebo muita mensagem, eu sou aquela do textão, sabe? Ah, rede social não é para textão, no meu é, porque o perfil é meu, eu vou postar o que eu quiser, esqueceu, né? leia quem quiser. Eu já às vezes aviso, lá vem textão, né? Mas assim, eu recebo muita mensagem das pessoas. Hoje você postou isso pra mim, serviu tanto pra mim. Nossa, que bênção, você é uma luz na minha vida. Isso é tão maravilhoso de ouvir e a gente não enxerga que a gente pode ser, às vezes, só com um sorriso, mudar o dia de alguém. Eu tenho muitas histórias que eu guardei pra mim e que eu quero recordar e escrever sobre aquilo. Muito eu não vou lembrar detalhes, mas ontem aconteceu uma situação, uma em Uberaba me marcou muito. Eu fui caminhar num dia que eu estava muito mal, chorando, com um fone de ouvido. E passou uma criança, que você falou aí dos seus filhos, eu lembrei. Um menino passou e, bom dia! Eu olhei pra ele, eu dei um sorrisão, porque ele me abriu um sorriso, eu tava com os olhos cheios de lágrimas. E eu olhei e falei, parabéns, moço. Tipo, ele educou o filho dele, só dá o bom dia, sabe? E foi um bom Isso faz uma dia. diferença. E esse bom dia deu Mudou o aquele. meu Mudou, dia, né? mudou. Ele me trouxe um sorriso, eu tava num parque caminhando de uma forma energia negativa, eu estava Sim. mal. Entrei no parque, comecei a caminhar pensando em dificuldade, o que que eu posso fazer, um problema ou algo que me chateou. Eu, infelizmente, eu sou uma pessoa que tem uma sensibilidade muito aflorada. O bom é bom demais, o mais simples que seja. E o ruim também fica muito grande. Entendi. Então eu remoo muitas coisas e isso me fere, isso me angustia, isso É aquela. me Nossa, mas. baqueia muito. Nossa, mas ele passou e não me cumprimentou. Aí fica o dia todo, né? Mas será que eu fiz alguma coisa? Nesse nível. Né? Mas Então, calma aí, mas assim, eu não é uma sei. característica E aí minha vem que a eu não cobrança, né? gosto. Exato. Não gosto. Gostaria de mudar assim, pá, mas não é assim, né? Não. Primeiro vem a consciência. E é difícil lidar com algumas coisas. Então, e nessa sensibilidade, eu pego muito as coisas dos outros, sabe? Sentimento, tristeza, eu carrego muito comigo, eu reflito muito sobre aquilo. O que que eu posso fazer para ajudar? O que que eu vim para cá conversando com uma moça, fica de sugestão para você falar com ela. Inclusive, eu tenho muitas indicações nessas Ah, andanças minhas. O que eu mais indica, viu? tenho é gente para você Aceito trazer para indicações. conexão, Aceito, porque aceito. assim, vai te engrandecer como pessoa, como profissional e para as pessoas que te acompanham. E ontem eu tive uma situação. Eu saí do trabalho, uma amiga tá assim: "Vamos no forró?" E ela propôs que 2016 ela fizesse, e é personagem de um VT meu, no Pequenas Empresas Grandes Negócios.
A gente virou amiga. Antes do Natal, ela me acompanhou no hospital, que a gente encontrou e eu passei mal, e ela ficou comigo até o final. Ela falou, em 2026 eu quero fazer um circuito de forró. Eu, que massa! E eu falei, um dia eu te prometo ir, que o circuito dela é 7 dias. Um dia eu te prometo ir. Ela, vamos? Eu falei, eu preciso ir embora tratar das minhas meninas. Já era 6h30, ela falou que só ia poder ir Uhum, às 9. uhum. E eu fiquei entre a vontade de ir, a responsabilidade de ter que voltar para casa e cuidar das Sim. meninas, Uhum. mesmo sabendo que elas estão bem cuidadas, tem água e dá para esperar um pouquinho a ração, que, né, não vai morrer de fome, eu trato 2 vezes no dia. E as travas que eu tenho da vida, as amarras, o escudo, sabe, por muitas outras questões Sim. emocionais, dificuldade de chegar num lugar sozinha. Então eu pensei, eu vou chegar sozinha num lugar que eu não conheço ninguém em Ninguém. São Paulo, depois que ela vai chegar, já me bateu um medo, sabe. E se der certo, né. Sim. Mas eu pesquisei o endereço, eu vi o endereço do trabalho até o forró que ela sugeriu O do dia local. e até a minha casa. Mas você gosta de forró? Eu gosto, Gosta? Ah, adoro. Eu tá já bom. cantei numa banda de forró, fiz backing Já? vocal. Sertanejo também. Ih, eu tenho história pra mãe de já fui backing vocal de uma dupla sertaneja, de uma banda de forró, já fiz narração de história infantil, cantei durante o programa algumas vezes, eu entrevistei, eh, ai gente, como que ele chama agora? Fugiu o nome dele. O Guito, Hum, do sei. do Pantanal. E eu entrevistei ele, ele nasceu no sul de Minas, e ele toca, serrote, Caraca. serrote. A história é fantástica, né, ele foi para o exterior para estudar música e tal, e aí ele falou que queria comprar um serrote pra to e o foi gente, tá lá no Globoplay, vai lá no Espia Só, nos Vai programas lá, mais gente. antigos. E aí ele canta Ave Maria, que eu já cantei em coral, quando eu era criança, cantei em casamento, e depois ele cantou Sou caipira, Pira, pira, fora fora nossa nossa, Senhora Senhora de de Aparecida, Aparecida, ilumina ilumina minha minha escura escura e e funda o funda o trem trem da da minha minha vida. vida. Cantei com Ah, que ele. legal. E foi sensacional. Então, assim, Você tem que gravar um é, CD ai, eu tenho um dia. vergonha. Aqui eu não tenho nenhum, eu não tô vendo a câmera, espero que eu tenha chance daqui. Ai, E aí, esse meu medo de eu tô trabalhando trabalhando muito nisso. comigo para eu me desprender desses pesos, sabe? Mas você foi nesse dia? Então, eu fui pesquisar nos 2 aplicativos Se o de lugar é legal, não, seguro de e tal. Uber e 99, né, Aham, aí não vamos fazer propaganda não, nos 2 aplicativos de aham. e aí eu fui ver a localização, eu pus o endereço da minha casa e do forró. Quando o motorista aceitou, ele aceitou o aplicativo que eu tinha jogado para o forró, e eu achei que eu estava indo embora para casa. Ontem, dia 7. E aí beleza, eu mexendo no telefone, respondendo E o cara indo embora. mensagem, pesquisando sugestão de pauta no carro, que eu fico pesquisando Sim. histórias, né, na rede social, e o cara tocando. Eu falei: "Que endereço diferente, não passei por aqui". Olhava pra janela, conversei com a minha mãe no telefone, eu ligo pra minha mãe todo santo Ah, dia. importante. Quando ele parou, eu olhei pela janela e falei assim: "Não é minha casa". Aí ele: "Seu endereço é aqui atrás, o número tal". Quando eu olhei a cafeteria, um bistrô que faz parte da minha lista de lugares favoritos em São Paulo, eu conheci a dona ontem, eu posso falar o nome? Pode, Que é lógico. o bistrô, acho que é Vila que chama? Eu te passo o nome Tá certinho. bom. É meio francês, cheio de florzinha rosa, a coisa mais linda que já eu tenho uma pastinha no Instagram que chama Dicas São Paulo, os lugares que eu quero conhecer Ah, legal. e salvar para onde eu quero voltar, e o dela já estava lá. Aí você, opa. E aí, esse bistrô, a minha amiga tinha mandado: "Qualquer coisa, vai para esse lugar, eu te encontro, a gente vai pro forró junto, pra você não chegar sozinho". Sim. Quando eu cheguei lá, meu olho encheu d'água. Meu, Rogério, que... eu: "Moço, não é minha casa", meu olho encheu ele falou assim: "Mas esse endereço, você mora onde?". Quando eu falei, ele: "Do outro lado, você quer que eu te leve?". Eu: "Não, eu vou entender esse erro de percurso como um sinal divino. Eu Sim, preciso sair de casa. Eu tô muito casa, casa, trabalho, trabalho, casa, trabalho. E quando eu não tô, eu fui em alguns lugares, teatro já, sim, show e sim. tal. Desci do carro e entrei. A dona me recepcionou. Eu não sabia que ela era a dona até então.
Sentei, pedi uma tacinha de vinho, eu falei assim: "É o meu jantar comigo mesma, eu mereço". E uma janela linda, toda florida, uma música, sabe, Sim. francês, assim, uma decoração fantástica, lugares que eu amo. Sentei comigo mesma, pedi uma comida, tomei vinho, mandei mensagem para minha amiga: "Olha onde eu vim parar". Ela deu uma risada, ela: "Como assim?" Eu Uhum. falei: "Erro de percurso, passa aqui pra gente ir junto, eu vou com você". E fui no forró. Caraca, mano. Olha que massa. Cheguei em casa, tomei um banho, Dançou. deitei, dormi feliz da vida. A gente precisa de mais Essa questão de uma momentos válvula de escape, assim, né. sabe? Sair para mexer o corpo, para dançar, sair para conversar, tomar um café, um vinho e dar risada, encontrar amigos, a gente precisa de mais. E tá nos meus planos para 2026. Ter mais tempo e aproveitar esse tempo, sabe, para mim. Assusta quando a gente vê o tempo passando, já estamos 8 de janeiro. É. Pegando esse gancho do tempo, aqui no Conexão Combicast, nós temos um quadro Eita, que é o telefone mágico. Gente, Jesus. telefone mágico, hein. E esse telefone, Lembra da casa da minha avó. lembra? Ele tem o poder de você voltar ao passado, ou você também vai escolher depois ir para o futuro. Então aqui você vai discar um ano que você quer voltar e mandar uma mensagem, ou para você, ou para uma pessoa. Eu já tô chorando antes da hora. E também você pode pegar esse telefone e digitar o ano, daqui 10 anos, daqui 15 anos, qual a mensagem que a Débora quer mandar para ela daqui 10 anos, 15 anos. Eu Pega o Eu telefone. tenho a oportunidade, graças a Deus, de poder ligar ainda para o meu vô de 98 anos, pai da minha mãe, da minha avó de 91, a minha mãe, o meu irmão, mas o meu pai eu não tenho mais. Eu gostaria de voltar no início de agosto do ano passado. Então, digita o ano. Ah, 2024, sim. Isso. Ó, Se 2024, espera 2025. 2025? Calma aí, espera um pouquinho, espera tocar o telefone, espera tocar. Tá chamando? Tá, pode falar. Ai, eu queria tanto mais um abraço, sabe? Eu sempre vou para Divinópolis uma vez por mês, uma vez a cada um mês e meio, é longe, mas eu faço isso. Em agosto, não deu tempo de chegar pro cafezinho e o abraço do meu pai, que ele me recebia com um abraço apertado, falava saudade de você. Queria muito esse abraço de volta. Eu converso com ele todos os dias à noite. À noite, em vários momentos do dia, mas à noite, no meu momento de oração, já em descanso. Ai, queria ele. Queria ouvir a voz dele. Nem fui tão longe assim. É, foi 2025. Meu pai é outra longa história. Ai, e agora? Agora coloca no gancho, respira, respira. Gente, Vem cá. Agora imagina você daqui 10 anos, mandando um recado para você daqui 10 anos. Que recado a Débora gostaria de mandar para ela mesma daqui 10 anos? Então você vai discar aí 2036. 2036. 6. Dedezinho, a gente tá dando conta. A gente caiu, mas levantou. Tem muito esfolado, mas. Nossa, se eu pudesse falar com a Débora do passado para ter menos medo e para a Débora do futuro, que vai dar certo apesar de qualquer coisa, vai dar certo do jeito que tem que dar, e que eu dou conta, e que eu tenho que me orgulhar mais de mim. É isso que eu falo. E eu acho que todo mundo tem que falar. Ou fechando o olho e falando pra dentro, ou olhando no espelho. A gente precisa se orgulhar mais da gente. É tão difícil. Exatamente.
É tão difícil. Beijo, Dedé. Pois é, esse é o nosso quadro Telefone Mágico. Você volta ao passado, manda recado. Você não me Tá avisou, curtindo? Tá amiga. curtindo a Demais. vibe? Cara, que legal. Demais. Obrigado pela oportunidade de você estar aqui, contar um pouquinho da sua história. Uma história com muita garra, uma história com muitas vitórias, uma história muito rica, muito brilho nos olhos, né? Quando você conta da sua história, quando você, né? Editando lá, quando você entrou para ser recepcionista, mas só para estar no ambiente ali que você gostaria de estar, e olha só onde você está. Uma das maiores emissoras do Brasil e do mundo, né? E você pode, é o seu lugar, abraça e segue em frente, né? Ai, tem tanta coisa pra falar. Eu quero voltar aqui pra fazer a entrevista com você. Hum, Agora eu quero trocar de Pode lado. ser, a gente combina um dia, um E vou local. te indicar pessoas, essa minha conexão com o bem, com a solidariedade. Eu fui parar na África. Eu sou madrinha de projetos no Ah, que Brasil e lá no legal. continente africano, a chuvinha chegando. E tem muita coisa que a gente pode, para quem estiver ouvindo a gente, assistindo, a gente pode fazer muito com pouco. Muito com Seja pouco. financeiro, seja com atenção, de Sim, conversar e ouvir, seja com um olhar atento para alguém que está perto, sabe? A gente pode fazer muito com pouco. E posso dar um site para o pessoal acessar? pode, por favor. Fraternidade Sem Fronteiras. Um outro dia a gente fala disso. Fraternidade. www.fraternidadesemfronteiras, tudo junto, Aham. .org.br, é uma instituição sem fins lucrativos, criada pelo Wagner Moura. Não é um ator, é um brasileiro fora da casinha, da caixinha, do planeta, que tem uma história incrível, que a gente tem que ouvir, tem que dar atenção, e que sozinho ele começou uma família gigante que chama Fraternidade, que acolhe a fraternidade, tem 11 projetos no Brasil e na África, Uhum. que ajuda a matar a fome, que ajuda em tratamento médico, que ajuda a tirar a criança da rua. Não é o Uhum. caso do meu primeiro projeto que eu apadrinhei, que é no Senegal, que chama Fenômeno Talibê. Eu chamo de escravidão moderna, que é com as crianças, é Terrível, né? doído. E hoje, quando eu vim no início da nossa conversa, que eu falei de um projeto que chama Jardim das Borboletas, fica em São Paulo, uma das casas, que ajuda crianças, pessoas que sofrem com epidermólise bolhosa, que é uma doença degenerativa. A Nossa. pele da criança chama Jardim das Borboletas exatamente pela sensibilidade da pele, queima, fica na Ah, carne, ferida. ferida. E é um tratamento caro. E o Jardim das Borboletas está precisando de ajuda, sabe? Então, toda ajuda que puder chegar até lá vai ajudar muito para que eles consigam continuar com o projeto, continuar com a casa que acolhe essas pessoas que precisam tanto de ajuda. Não é um tratamento barato, Ah, sabe? imagino. Então, a família já sofre muito em ver. Você vê criança que vai perdendo o dedinho, sabe? A doença ela vai atrofiando o Nossa. corpinho. Dependendo da fase, não pode usar nem roupa, porque o tecido cola na pele e sai. Então, assim, acesse lá Jardim das Borboletas para Uhum. conhecer um pouco dessa realidade e a gente pode ajudar muito. A gente pode ser um padrinho com qualquer quantia. Pode ser mensal, pode ser semestral, pode ser uma vez por ano, pode ser no Pix, pode ser no cartão. E, tipo, uma ideia, R$ 50 você ajuda a alimentar pelo menos 80 pessoas, com R$ 50. O que que a gente faz Ah, R$ 50 faz aqui? nada. Então, assim, por isso que eu falo, a gente pode fazer muito com Com pouco. pouco. E vamos trazer isso pro coração, 2026 para frente. Vamos. Obrigada pela oportunidade de falar e de estar aqui conversando, relembrando um pouco da minha Trajetória. Como que a galera faz pra te seguir nas redes sociais? @Débora com H no final, underline Morato. Morato com um T só. Então, Débora Morato, tem um tracinho ali no meio do caminho. E lá vai encontrar algumas mensagens, textão. Vai, o textão, bastidores de reportagem, algumas reportagens, bastante Akira e Maia. Eu fiz a rede social até delas.
A Akira Morato, Maia Morato, porque ali é o meu álbum que eu guardo as Sim, gracinhas as delas. recordações, né? Exato. Que bom. Mensagem para 8 bilhões de pessoas que vai te ouvir agora. Jesus amado. Traduzido. Você tem 1 minuto. Deus vai falar assim: Débora, você tem 1 minuto para mandar uma mensagem. E essa mensagem vai ser traduzida. Vai pelo outdoor, rádio, televisão, internet. Que mensagem você gostaria de passar? 1 minuto. Nessa câmera aqui, ó. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo, que intenção sem ação é ilusão. Então, se a gente tem intenção, a gente tem que pôr em prática. Para tudo nessa vida. Especialmente, eu acho que tem que começar com a gente, dentro da gente, né? Para qualquer mudança que a gente espera do mundo, do nosso lado, no trabalho, a gente precisa acreditar e precisa mudar primeiro na gente. Sobre mudança de vida, mudança de mentalidade, mudança de trabalho, né? Mudança de comportamento. Então, é de dentro para fora. E é o que eu te falei, se puderes olhar, ver, se puderes ver, enxerga. A gente precisa enxergar mais. A árvore, o passarinho, o bichinho, a chuva, especialmente as pessoas. Uou! É, gente, que demais, hein? Olha, O olha trovão só lá. Até era o sinal que você falou, você vai receber uma luz? Uma luz Gente, barulhenta. que demais. Olha, tô muito feliz esse bate-papo com você, conhecer a sua história. Muito legal, a gente vai conversar mais vezes. E tô à disposição também para você conhecer um pouquinho da minha história. E queria te presentear Oba! criativos companheiros desse calor para você ter. Obrigada! Criativos companheiro. O que que tem aí? Não sei. Presentão! Ó, Hum. Oi! opa. Ó, a ansiedade da pessoa pra abrir. Que lindo! Olha só que legal, gente. Obrigada, amei! Tá aí, ó. Ainda tem um abridorzinho. Já tem, olha, para tomar uma gelada. Você bebe ou não? Então, cerveja eu não consigo Não. beber. Não? Não, não sou da cerveja. Eu sou do drink, do vinho. Eu sou mais adepta do vinho. Mas toma Mas tomo água, um pouquinho. Agora, a água é o que é o combustível. tem que ter, né? Eu só não bebo mais café, É, e porque senão café. provoca intriga. Se eu falar Tô que eu vendo que bebo você é mais café do que água. tô vendo que você é viciado em café, né? Eu sou, Caramba. eu sou. Legal. Gente, ó, esse foi o nosso Conexão Combicast com a Débora Morato, apresentadora do Pequenas Empresas e Grandes Negócios da Rede Globo. Espero que você tenha gostado desse bate-papo nosso aí. Compartilhe a gente nas redes sociais, dá aquele like. Estamos no Spotify também. E lembrando, viu, gente, o nosso diário de bordo, aquela mensagem todo dia para você no Instagram, para você compartilhar. Que Deus te abençoe, fica com Deus e Amém. compartilhe. Beijo. Abraço. Obrigada. Segue lá, Débora_Morato. Obrigado. Demais, gente. Ó,